Olá, é, conforme nós combinamos na última aula, essa aula de hoje deve ser encaminhada por esse meio eletrônico, até para que nós possamos testar a eficiência desse processo e para que vocês possam ficar com um material que permita refazer, que permita assistir mais de uma vez. Eu já escrevi aqui algumas coisas nessa tela, e aí eu vou lendo e vou marcando, e à medida que for lendo, marcando, vou escrevendo também algumas coisas. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu vou fazer vídeos pequenos, porque fica mais fácil de carregar, e ao invés de eu fazer uma aula inteira, eu vou fazer vários pedacinhos, e aí vocês vão assistindo na sequência. Tá certo? Então essa é que é a ideia. Então vamos lá. Na aula passada eu já comecei a falar sobre oscilações. Eu dizia que uma oscilação, nós chamamos de oscilação a variação de uma grandeza em torno de um valor de equilíbrio. Você tem aqui um objeto, por exemplo, que está numa determinada posição. Esse objeto ele é deslocado para a direita e depois ele oscila para a esquerda. Se ele ficar fazendo isso, nós dizemos que nós temos uma oscilação. A mesma coisa se nós tivermos um número que está variando para valores maiores, para valores menores, assim por diante. Tudo isso nós chamamos de oscilação. São exemplos de oscilações o movimento de um pêndulo. Por exemplo, você pega um pêndulo, coloca para oscilar, ele vai sempre estar se movimentando em torno de um ponto médio. O balanço de um barco que esteja parado aí na água, à medida que as ondas vão passando, ele vai ficar subindo e descendo, assim por diante. Também é um exemplo de oscilação o movimento de um objeto preso à extremidade de uma mola. Se você prender um objeto numa mola e depois você esticar um pouco essa mola e soltar, você vai ver que esse objeto vai ficar oscilando em torno de um ponto médio, até, no caso, ir diminuindo e parar. Também nós podemos ter como exemplo de uma oscilação a variação dos campos eletro e magnéticos, né, devido à passagem da luz. Podemos ter também o movimento das partículas do ar vibrando quando a gente fala, por exemplo. Quando tem um som passando por um determinado lugar, isso significa que as partículas de ar, naquele momento, estão sofrendo oscilações, se tornando o ambiente de maior pressão ou de menor pressão, e essa oscilação vai se propagando. Nós chamamos de movimento periódico aquele movimento que se repete em intervalos regulares. Então, por exemplo, eu tenho um movimento de ida e vinda. Se o tempo gasto para ir e voltar for sempre o mesmo, nós dizemos que esse movimento é um movimento periódico. E nesse caso, esse tempo, que é o mesmo, recebe o nome de período. Nós chamamos de período o tempo necessário para completar uma repetição. No nosso sistema de medidas, nós dizemos que o tempo, esse período, ele é medido em segundos. Então, um outro conceito que aparece também nesse assunto é o conceito de frequência. Nós chamamos de frequência o número de repetições por unidade de tempo. Então você tem um objeto que vai de um canto e vai e volta, vai e volta, vai e volta. O número de vezes que ele vai e volta por unidade de tempo, ou seja, no caso por segundo, é o que nós chamamos de frequência. Então a frequência é o número de oscilações por segundo. O que é? O número de oscilações por segundo. E a unidade de frequência é o segundo a menos 1, que nós chamamos de hertz.
Por essas definições que nós acabamos de falar, nós podemos dizer o seguinte, que a relação entre o período e a frequência é exatamente isso. O período é o inverso da frequência. Neste estudo que nós vamos fazer, nós vamos delimitar esse estudo para dois movimentos periódicos especiais. Um deles é o movimento harmônico simples e o outro é o movimento pendular, movimento de um pêndulo. Tá certo? Então vamos estudar o movimento harmônico simples e o movimento de um pêndulo. Movimento harmônico. Um movimento oscilatório é chamado de harmônico quando a sua aceleração é proporcional e oposta ao deslocamento. Ou seja, eu tenho um objeto me deslocando para a direita, e quando esse objeto está se deslocando para a direita, a aceleração sobre ele aponta para a esquerda. Eu tenho um objeto se deslocando para cima, e na medida que esse objeto está se deslocando para cima, a aceleração aponta para baixo. Sempre que isso acontece,